E o atacante Malcom, revelado no Corinthians, pode render dinheiro ao Timão nessa janela de transferências. É que o atleta, que pertence ao Al Hilal, entrou na mira do Fenerbahçe. Ele já tinha conversas com uma equipe do Catar, mais especificamente de Doha. E em paralelo a essas conversas com a equipe Qatari, há também um interesse do Fenerbahçe em sua contratação. Jogador de 29 anos de idade, que havia sido comprado pelo Al Hilal junto ao Zenit por 60 milhões de euros. Negociação fechada em 2023. A grande questão é, Malcom e Al Hilal têm apenas mais um ano de contrato, ou seja, se o time árabe não vender agora, vai correr o risco de perder o Malcom de graça. Atleta avaliado em 18 milhões de euros, ou mais ou menos 106 milhões de reais, dá para imaginar que o Al Hilal exija pelo menos uns 20, 25 milhões de euros. E o Corinthians tem direito a 2,5% do valor de qualquer venda futura envolvendo o Malcom. Temporada que recém terminou, foi do Malcom de 40 jogos, 9 gols e 11 assistências. Ele é titular absoluto de uma das maiores equipes do seu país. E Arthur interessa sim ao Corinthians. O volante, que deixou o Grêmio recentemente e tem mais um ano de contrato com a Juventus, foi sugerido ao Timão e agradou. Mas há um entrave importante do ponto de vista financeiro. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa importante do departamento de futebol do Corinthians e perguntei: o Arthur pode virar reforço do Timão? A resposta, abre aspas, o Arthur pode, mas vai precisar baixar muito o seu salário. Essa resposta, que foi me enviada por WhatsApp, tinha 7 U's na palavra muito, só para você entender o quanto o Arthur vai precisar reduzir sua pedida. Atleta que tem cobrado 100 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas com clubes brasileiros. A gente está falando de mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês entre salários, direito de imagem e luvas. O Corinthians entende não ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Também surgiu a especulação de que André, volante do Timão, pode ser incorporado nessa negociação. Queria contar para vocês que na última sexta-feira, o Corinthians, a Juventus e Diogo Silva, representante do atleta, estiveram numa videoconferência, mas ainda não há nada avançado. Foi um primeiro contato para a Juventus entender a possibilidade de oferecer uma proposta. Não há, nesse momento, nenhuma chance de troca entre Arthur, André, Corinthians e Juventus. São negociações distintas e não dá para ter a certeza de que a Juventus exercerá ou fará uma proposta oficial pelo volante, que tem tudo para ser negociado na janela da metade do ano. Vambora, vamos para cima para a gente falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando da possível escalação do Corinthians contra o Cascavel, né? A partida que ocorre às 4 da tarde, vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista no próximo domingo. O Corinthians tem alguns problemas, né? O Memphis não volta há 10, 15 dias. Eu trouxe com exclusividade que ele pegou 30 dias de férias e não ia voltar antes do término do contrato. Então aqui a informação é exclusiva mesmo. Então o Memphis está fora. Além do Memphis, o Corinthians não deve contar com o Gustavo Henrique, né? Por quê? Porque o Gustavo Henrique está com um problema, né, no quadril, no flexores, né, do quadril, e me falaram que é uma lesão crônica que ele tem na região, que toda vez que ele volta de alguma parada, de férias, ele volta com essas dores. Então está sendo investigado, tá? Ele já havia desfalcado o Corinthians, né, em treinos já por causa disso, entendeu? E é nessa região aí do quadril, tá? Se não tiver o Gustavo Henrique, deve ser o André Ramalho, né, o substituto. Até porque não tem outro, quando a gente precisa contratar zagueiro, até para a gente ver a dificuldade que é, né, quando não tem aí um zagueiro à disposição. E o Zacarias Lavia, que, né, estava com desconforto na coxa e havia desfalcado o Corinthians, né, em alguns treinos dessa semana, voltou a treinar nessa quinta-feira e deve ser relacionado para o jogo, né, contra o Cascavel. O jogador de 33 anos, o marroquino, inclusive tem chance de ser titular nessa partida. Eu iria no Jesslinger, no lugar do Garro, né? Vamos aguardar, mas ele vai ser testado, porque o Diniz não vai ter o Garro contra o Remo, na volta oficial, né, do Corinthians aos gramados nos campeonatos, né? Está suspenso o Garro contra o Remo, então vai ter que utilizar um jogador ali perto do Yuri. Enfim,
acredito que possa ser o Labiat ou o Lingard. Eu iria de Lingard, tá? Mas fica assim, Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Bidu. Depois na direita, Caio César, aí os dois volantes por dentro, o Ranieri e o André, o Bidon na esquerda. O Zacarias Labiat livre, junto com o Yuri Alberto. Aí você fala, mas o Bidon vai jogar na ponta esquerda? Não é só para fechar ali o setor sem bola. Com bola, o Bidon vem por dentro, tá? Vem por dentro, até pro Bidu passar, e o Corinthians arma o jogo com linha de 3 lá atrás. Você tem toda aquela explicação tática maravilhosa do nosso pós-jogo, tá bom? Deixa o like aqui e comente aqui embaixo. Meus amigos, vamos falar de Pedro Raul, tá? O Corinthians tem oferecido o Pedro Raul no mercado. O Pedro Raul teve uma conversa aí com o Fortaleza. O que pesa na questão do Fortaleza é o salário. O Pedro Raul ganha 750 mil por mês, né? Eu tenho falado 720, hoje uma fonte até me corrigiu, falou que 750. Então nós estamos falando aí de um jogador que não ganha pouco, principalmente para os clubes, né, que tem interesse, Fortaleza, né, o próprio Ceará que ele jogou, são o Vitória lá em Salvador, são clubes que têm, né, não tem tanta bala na agulha assim. E aí hoje eu recebi uma informação de que se algum clube, seja Fortaleza ou qualquer outro, decidir pagar 70% do salário do Pedro Raul, o Corinthians aceita emprestado, não vai precisar ser mais 100%. Por isso que eu coloquei no título um desconto. Então nós estamos falando aí um desconto de 30%, né? De 30%. Então já ajuda os clubes e já ajuda o Corinthians também, tá? Então 750 mil, né? O Corinthians tendo uma equipe que pague 70%, o Corinthians vai ficar aí com 30%, né, desse valor. Então a gente vai ter que aguardar, né, para saber se pinta, né, 30% do valor não, né? A gente vai ter que aguardar se pinta algum clube aí, né, interessado no nosso querido Pedro Raul, né? Só para vocês terem uma ideia, o 750 mil, o Corinthians arcaria 225 mil por mês para o Pedro Raul jogar em outro clube, né? Economiza, 750 está economizando aí, meu amigo, uma boa grana, né? Mas, né, enfim, então 225 mil está economizando aí esses 30%, enfim, desculpa, 70%, vamos aguardar, né, e ver se pinta algum clube agora interessado. Então já se sabe, chegar com um clube que decida pagar aí os 70%, o Coringão fecha o empréstimo, tá? Então estaria falando de 225 mil para o Corinthians e o restante para outro clube. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, o Fortaleza tem interesse, tá? O Pedro Raul tá treinando muito. Como é que eu esqueci disso? O Pedro Raul tá treinando muito. Sabe o que acontece com o Pedro Raul? Porque já não é a primeira vez. Outro dia ele fez um golaço no treino, lembra? Um gol de placa. Estão falando para mim que ele está treinando muito bem. Está um dos melhores nos treinamentos. O problema do Pedro Raul também é a falta de confiança. Mas isso eu explico no qual é a nossa opinião, tá? Comenta aqui embaixo. Meu amigo, eu falei ontem para vocês que não havia chegado nenhuma proposta para o Yuri Alberto, é verdade, desculpa, né? Eu falei que não havia chegado nenhuma proposta para o Corinthians em relação ao Yuri Alberto, é verdade. Para o Corinthians não chegou nada, mas para o jogador chegaram 2 propostas, ele já informou o Corinthians e eu vou te trazer agora, com exclusividade, todos os detalhes. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!